Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui mais essa noite, dia 1º de março de 2021, reunidos para juntos aprendermos um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Então, vamos rogar a Ele, ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos dê forças para que possamos avançar destemerosos com essa labareda de amor que brilha em nosso entendimento e em nosso coração. Sempre conscientes de que no nosso trabalho de hoje estamos edificando um futuro melhor amanhã. Então, que possamos, Senhor, dignificar o estudo, submetendo-nos ao trabalho, aprendendo a obedecer, para depois sabermos também dirigir, carregando valorosamente o fardo de nossas responsabilidades preciosas e marchando sempre adiante, auxiliando e esclarecendo, abençoando e construindo. E que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.
Hoje nós vamos finalizar o estudo da introdução do Evangelho, para depois entrarmos no capítulo 1. É o item 4 que trata dos precursores da doutrina espírita. Nós vamos falar de Sócrates e Platão. E nessa conversa, seria interessante a gente começar com uma das perguntas que o professor Luiz, nas prévias que ele foi fazendo do assunto, ele colocou: porque na Bíblia, no Novo Testamento, encontramos como precursor da doutrina do Cristo somente João Batista? E realmente eu fui procurar, né? E aparece como precursor da doutrina espírita, da doutrina de Cristo, melhor dizendo, aparece o João Batista, né? E não outros de quais nós vamos tratar hoje. E fica então esse nosso questionamento, até por não poder estar em conjunto, para a gente poder discutir isso, né? Onde fala que a história de Jesus, né? Que Jesus não escreveu a história, quem escreveu a história foi contada pelos discípulos de Jesus, né? E João Batista foi então o Messias, precursor de Jesus. É uma ideia talvez mais religiosa e não filosófica. Só que insistentemente a gente retoma a questão filosófica, porque Sócrates e Platão foram dois filósofos, né? Sócrates, filósofo grego, considerado o pai da filosofia, nasceu em Atenas em 470 a.C. E Platão, que era discípulo de Sócrates, também filósofo, né? Conterrâneo e continuador dos ideais de Sócrates. Mas o que tem a ver Sócrates e Platão com a doutrina espírita? Sócrates e Platão com a doutrina espírita tem tudo a ver, e é sobre esse tema que nós vamos tratar um pouco hoje. E eu vou fazer uma introdução antes sobre Sócrates, onde fala: foi por um desses passeios de Platão por Atenas que ele encontrou Sócrates conversando com seus discípulos sobre uma grande árvore no bairro do Cerâmico. Sócrates nascera em Atenas e pertencia ao demo de Alopécia. Era filho de um escultor chamado Sofronisco e de uma parteira cujo nome era Fenarete. Não era, a rigor, um filósofo nem um sofista, mas um bom conversador, dono de uma lógica cortante e refinada, que o fazia dificilmente perder uma discussão. Sua retórica sedutora causava admiração às pessoas que com ele entravam em contato. O estranho é que Sócrates não era fisicamente bonito, de baixa estatura, atarracado, com calvície pronunciada, nariz chato e olhos esbugalhados. Entretanto, bastava que ele falasse para que todos se esquecessem de seu aspecto desfavorável. Como todos os jovens que viviam ao pé de Sócrates, Platão ficou preso à sua rede de sedução. Tamanho foi o amor que Platão devotou a Sócrates, que ele o transformou em personagem dos seus diálogos, pondo nos lábios de seu mestre as suas próprias ideias. Os dois irmãos de Platão, Glauco e Adimanto, também foram discípulos de Sócrates. Do ponto de vista espírita, Sócrates e Platão eram dois espíritos profundamente afinados, que muito provavelmente haviam vivido muitas outras vidas juntos, de modo que esse encontro no século de Péricles fora de fato um reencontro. Reencarnaram na Grécia, acreditamos, com o objetivo de dar um impulso significativo ao pensamento ocidental.
foi Sócrates que, rompendo com os filósofos anteriores que estavam ocupados em procurar o princípio primeiro que dera origem a todas as coisas, procurou centrar o seu interesse especulativo no antropos, ou seja, no ser humano. Costumava dizer: nada aprendo com as árvores, mas com os homens. Essa introdução está no livro Sócrates e Platão, da editora Novo Ser, de José Carlos Leal. Quem tiver a oportunidade de ler, o livro fala de Sócrates, da vida de Sócrates e Platão, os ensinamentos deles, né? E voltando para a questão doutrinária, e pensando em Sócrates e Platão, que agora já definimos como precursores da doutrina espírita, né? Neste item que está tratando no Evangelho, que inclusive são 21 itens, que ao longo desses 21 itens demonstra com clareza todas as passagens, todos os pensamentos de Sócrates e Platão, que já desenhavam a doutrina de Cristo, ou seja, 500 anos antes, né? Como fala em tantos pensamentos que vem detalhado, né? Na abertura do item, inclusive, já se supõe que Jesus poderia ter bebido na fonte dos essênios. E aí a gente abre um parênteses aqui para falar dos essênios, que foi inclusive no item do estudo da semana passada, no item 3, falando de diferentes povos. Os essênios, então, eram povos judeus que seguiam uma seita judia fundada 150 anos antes de Cristo. Por ter costumes cristãos assim parecidos com os pregados por Jesus, diziam que Jesus poderia ter seguido essa seita. Contudo, nada prova que ele seguia, e sim que ele conhecia. Essa seita dos essênios, esses povos essênios, eles tinham comportamentos e ideias muito parecidas com a de Jesus, né? E, portanto, poderia ser um precursor também da doutrina de Jesus. Porém, nada disso tem escrito. Mas houve quem poderia entender que poderia ser um precursor. Até porque a doutrina não surgiu do nada, não surgiu bruscamente, não surgiu de repente, né? Existiram os precursores, que ora nós estamos falando, que encaminharam muitas ideias para se tratar os caminhos da doutrina. Sócrates, então, foi um desses precursores da doutrina, apesar de não haver escritos, pois nada escreveu. Não deixou nada escrito dessa forma, que era a questão da doutrina. Foi pelos seus ensinamentos, pelos seus estudos, pelo conhecimento que ele possuía e por esse dom de fala, né, de oratória, e por fazer, pela fala dele, fazer pessoas ouvirem, que entende-se que ele foi um dos precursores da doutrina, antecipou a doutrina de Jesus. Sabe-se que ele foi perseguido pelos fariseus, né? Ele era perseguido porque ele proclamava as ideias de Jesus 500 anos antes, que era a unicidade de Deus. Ele proclamava a imortalidade da alma e proclamava a existência da vida futura, que vem tudo de encontro com a questão da doutrina. O Platão, discípulo de Sócrates, foi que escreveu seus ensinamentos, né? Sócrates não escreveu, mas o seu discípulo, então Platão, que colocou isso no papel. Algumas citações provarão essas ideias que a gente está falando, essas ideias que Sócrates tinha, né? Essas ideias que os dois
na sua grande parte Sócrates e Platão vindo de encontro e escrevendo, pressentiram as ideias cristãs, né? Encontravam-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Bom, em seguida vem então um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Como eu disse a vocês, 21 itens, né, que tratam de questões, todas essas as questões que vêm desvendar o caminho da doutrina. Todos esses itens, que eu não detalhei os 21, detalhei alguns para que a gente pudesse conversar hoje, ele tem ideias que tratam de reencarnação, que era já um entendimento que Sócrates fazia, estudando o ser humano, né? Então, ele já tratava de reencarnação, ele já tratava de espíritos, ele já falava em provas, nas verdades, na matéria, nos anjos guardiões, na comunicação entre os espíritos. Ele fala muito, em muitas citações, ele fala da questão da separação do corpo material e da alma, do corpo material e do espírito, dos erros que o corpo material traz, ou melhor, os erros que o espírito tem e que traz no corpo material para ter a absorção desses erros na matéria, né? Entende-se, inclusive, ao ler que a gente está falando de 500 anos na frente, né? E não 500 anos antes. Fala-se muito da caridade, da fraternidade, das virtudes, dos erros, dos acertos, em como resgatar esses erros e acertos. Exemplificando, posso dizer para vocês, num item aqui que ele fala: o homem é uma alma encarnada. Nesse item ele fala da existência da alma, do espírito e da volta desse espírito a esse mundo. Fala claramente da separação material e espiritual do ser e a existência de outros mundos. Olha, ele já fala da existência de outros mundos e que este mundo, né, a Terra, então já era uma passagem muito rápida. Em uma das citações ele fala que era uma passagem muito rápida por esse mundo, no caso a Terra. Em outro item, ele também fala: Sócrates dizia que o verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. E interessante porque ele não fala da doutrina de Jesus, ele não fala em Jesus, ele não fala em doutrina espírita, que foi há muito tempo depois, né, o surgimento, mas ele já fala com um conhecimento de causa muito grande. Sócrates dizia que o verdadeiro sábio deve isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. E no livro no Espiritismo, é exatamente isso que ensina, no capítulo 2, no item 5. Outra palavra que ele usa, outra verdade. Ele fala da verdade. Sócrates fala que enquanto tivermos o nosso corpo mergulhado nessa corrupção, jamais conseguiremos ver a verdade. Ou seja, o que é essa corrupção, né? Essa corrupção são todas as situações que fazem com que a gente saia do nosso caminho de trabalho, do nosso caminho de caridade, nosso caminho de fazer o bem, né? E, portanto, poder descortinar a verdade, né? E ele fala, então, que enquanto nosso corpo estiver mergulhado nessa corrupção, nós não vamos encontrar a verdade. Enquanto a alma estiver unida ao corpo, não conseguiremos enxergar
que é necessário a morte para estarmos inteiramente livres e enxergarmos as nossas fraquezas. Olha que interessante isso, né? É muito, muito, muito espírita, esse estudo muito, muito atual nosso, né? Enquanto a alma estiver unida ao corpo, não conseguiremos enxergar que é necessária a morte para estarmos inteiramente livres e enxergarmos as nossas fraquezas, ou seja, só morrendo para a gente poder ficar com o espírito mais leve, né? E aí, a partir daí, poder ter lembranças e enxergarmos o que nós fizemos, os nossos erros, as nossas fraquezas, e então corrigi-las, né? Isso está também comparando no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Quem já leu ou então ler essa parte, né? Ler esse livro, que ele cita com clareza a diferença do grau de evolução de cada um. Ele vai falar também do princípio da reencarnação. Ele fazia várias citações que a alma encontra-se pesada, impura, que erra e por isso deve ser arrastada para o mundo material e corrigir os erros. Olha o que é arrastada para o mundo material: reencarnar, né? Nascer de novo, devolvidas assim a um corpo, que também vai estar falando com clareza isso no livro Céu e Inferno. Ou seja, você precisa reencarnar várias vezes para que a sua alma deixe de ser pesada, como ele diz, impura, que erra, né? Seguindo, no item 5 e no item 6, ele retrata também a ideia de anjos e demônios, que na época demônios não eram tomados no mau sentido, né? E sim nos espíritos menos elevados. E tinham também os anjos protetores, que são os nossos anjos guardiões, né? A quem a gente pede socorro quando estamos necessitados de ajuda. São os bons espíritos. Então ele retrata e faz uma comparação muito tranquila aqui, muito de encontro com a doutrina espírita. No item 7 ele fala como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situações que resultam para ela de sua maior ou menor pureza. Não falava com a linguagem da doutrina espírita, mas com todas as definições que nós estudamos hoje, né? Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova, né, pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Uma ideia, e isso vai até o item 21, falando de todas essas palavras que eu disse para vocês, todas essas ideias, todas esses conceitos de reencarnação, conceito de espírito, conceito de matéria, conceito de erro e acerto, e como então corrigir esses erros através da reencarnação, né? Fala da comunicação dos espíritos, fala da caridade. A gente conclui então que Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde e os que o Espiritismo nos dá hoje, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecidos antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que se secundaram o Cristo na sua divina missão,
sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreenderem os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Com certeza, nós temos aí esses grandes pensadores, Sócrates, Platão, que o próprio Evangelho nos traz, que eles são precursores da palavra de Cristo, né? Estão hoje nos ajudando no nosso aprendizado, na nossa evolução, porque já são espíritos mais elevados. E, inclusive, o Sócrates, por haver professado esses princípios, foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Apenas relembrando um estudo que nós fizemos de Allan Kardec, quando nós estávamos na semana de Allan Kardec, falando no mês de Allan Kardec, né? E eu tive a oportunidade de falar sobre os que antecederam a Allan Kardec. E entre os que antecederam Allan Kardec e que ele seguiu, e que ele caminhou pelos caminhos da doutrina, estavam Sócrates e Platão. Lembram disso? Que nós comentamos sobre isso, né? Então, como é gostoso você estudar e tecendo essa coxa de conhecimentos, né? E que eu espero que tenha ajudado e clareado para vocês também um pouco, como clareou para mim. Boa noite a todos e muito obrigada. Tenhamos uma boa semana. Irmãos e amigos queridos, neste momento, vamos fechar os olhos e levar nossos pensamentos e nossos corações para Deus, o nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Maior, a toda a espiritualidade, à Mãe Maria, protetora de todas as pessoas, principalmente das mãezinhas que sofrem pelas perdas de seus filhos em todas as situações difíceis que a vida oferece, pelas partidas dos filhos do plano terrestre, pelas drogas, pelos vícios diversos, pelos desaparecimentos destes seus filhos. E vamos, neste momento, tirar o que há de melhor em nós e levarmos todo o nosso amor e todo o nosso sentimento positivo para todos os nossos irmãos, indistintamente, sejam eles quem forem. Somos todos irmãos em Deus, ocupando temporariamente este corpo carnal. Que os nossos sentimentos de oração, sentimentos de amor nesta noite de estudo da doutrina espírita, cheguem a todos os corações necessitados, sofridos, levando um alento positivo e transformando essas pessoas para viverem melhor e com mais alegria neste mundo material, que, como Jesus nos ensinou, meu reino não é deste mundo. O que já havia sido percebido por Sócrates 400 anos antes de Cristo e que pregava em praças públicas, como Jesus o fez, sobre esta verdade do Espírito e do amor. Que a energia positiva recaia sobre todos nós. Muito obrigada a Deus, muito obrigada ao nosso Centro Espírita Apóstolo Paulo,
que esteja sempre sobre as bênçãos de Deus, do Pai. Senhor Jesus, muito obrigada. Precursores do cristianismo, muito obrigada. Espíritos de luz, muito obrigada. Muito obrigada a todos que se fizeram presentes nesta noite, neste estudo maravilhoso da doutrina espírita. Boa noite a todos. Paz e luz, que assim seja. Muito obrigada.
Irmãos e amigos queridos, neste momento, vamos fechar os olhos e levar nossos pensamentos e nossos corações para Deus, o nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Maior, a toda a espiritualidade, à Mãe Maria, protetora de todas as pessoas, principalmente das mãezinhas que sofrem pelas perdas de seus filhos em todas as situações difíceis que a vida oferece, pelas partidas dos filhos do plano terrestre, pelas drogas, pelos vícios diversos, pelos desaparecimentos destes seus filhos. E vamos, neste momento, tirar o que há de melhor em nós e levarmos todo o nosso amor e todo o nosso sentimento positivo para todos os nossos irmãos, indistintamente, sejam eles quem forem. Somos todos irmãos em Deus, ocupando temporariamente este corpo carnal. Que os nossos sentimentos de oração, sentimentos de amor nesta noite de estudo da doutrina espírita, cheguem a todos os corações necessitados, sofridos, levando um alento positivo e transformando essas pessoas para viverem melhor e com mais alegria neste mundo material, que, como Jesus nos ensinou, meu reino não é deste mundo. O que já havia sido percebido por Sócrates 400 anos antes de Cristo e que pregava em praças públicas, como Jesus o fez, sobre esta verdade do Espírito e do amor. Que a energia positiva recaia sobre todos nós. Muito obrigada a Deus, muito obrigada ao nosso Centro Espírita Apóstolo Paulo, que esteja sempre sobre as bênçãos de Deus, do Pai. Senhor Jesus, muito obrigada. Precursores do cristianismo, muito obrigada. Espíritos de luz, muito obrigada. Muito obrigada a todos que se fizeram presentes nesta noite, neste estudo maravilhoso da doutrina espírita. Boa noite a todos. Paz e luz, que assim seja. Muito obrigada.